Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre ozonioterapia. O ozônio é um gás medicamentoso que pode ser usado para tratamento de diversas patologias. E hoje eu tô com a doutora Isabela Ballarin e a gente vai falar um pouquinho sobre ozônio. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom compartilhar um pouquinho de conhecimento, principalmente quando falamos de ozônio. Isa, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, onde você se formou, como é a sua vida profissional. Então vamos lá. Eu sou médica veterinária, legal. Já me formei faz 3 anos, né? Então, em 2020 eu concluí a graduação. Desde então eu venho feito cursos profissionalizantes de cirurgia, gosto muito de cirurgia de tecidos moles. Fiz o curso profissionalizante em ozonioterapia, né, em canabidiol terapêutico também, então associo essas medicinas integrativas aos meus tratamentos, né, ocidentais, então a gente acaba fazendo aquele mix do oriental e ocidental, pensando no melhor para o paciente mesmo. Eu tenho um consultório, hoje trabalho no método coworking veterinário, e é isso. Legal. E o que te chamou Detalhe, a atenção desculpa no te ozônio? cortar lá. Pode Mas falar. a minha pós-graduação, né, minha especialidade é em animais silvestres e exóticos. Ah, isso é muito Então, importante. exato. Eu sou a vet de silvestres que atende os bichos estranhos que ninguém gosta. E o que te chamou a atenção no ozônio, assim? Por que você procurou saber mais? Assim, no começo, o primeiro contato que eu tive com ozonioterapia foi na faculdade, e eu achei aquilo muito mágico, né? Como que um gás, né, aquele ar que você puxa na seringa e ninguém vê e fala, meu Deus, mas não tem nada aqui. O que esse vazio faz? E o primeiro contato foi para tratar uma ferida muito extensa, né? Que a tutora na época já vinha tratando com diversos medicamentos, antibióticos, e não havia nenhum resultado. E aí chamaram uma veterinária que trabalhava com ozônio na época, e a veterinária começou a fazer o tratamento com ozônio semanal. E assim, foi mágico. Eu acompanhei todas as sessões, né? E em cerca de 3 semanas, fazendo apenas uma sessão por semana, a pele do animal estava íntegra novamente. Então eu já me apaixonei logo de cara. E aí, depois disso, fui tendo alguns outros contatos, né, no manejo da internação, fluido ozonizado, e aí foi me interessando um pouquinho mais. Quando eu me formei e tive a oportunidade de fazer o curso profissionalizante, né, que foi um dos primeiros que eu fiz, eu entrei no mundo da ozonioterapia e aí falei, nossa, a gente consegue tratar tudo com ozônio. Sabe, dá para fazer ozônio em tudo, nas diversas enfermidades, com diversas aplicações, para ter resultados diferentes. E aí eu falei, não, eu quero mexer com isso, de alguma forma, eu vou acrescentar isso na vida dos animais, porque é muito benéfico, né? E uma das partes que mais me encantou foi o fato da gente não ter efeitos colaterais, né, que podem prejudicar ali o metabolismo, né, a parte sistêmica do animal, fígado, rim. Então, foi quando eu me apaixonei. Falei, vamos fazer E ozonioterapia uma sim. frase de quem conhece, gosta do ozônio é: o ozônio é vida. O ozônio Assim, é vida. eu posto alguma coisa e tem sempre um comentário: o ozônio é vida. É Então, ou vida. a pessoa fez algum tratamento e teve um bom resultado, ou ela trabalha e realmente vê os resultados na prática, A né? gente fala do ozônio é vida porque literalmente, né, a camada de ozônio, sem ela, a vida na Terra seria, né, impossível. Então, realmente, o ozônio é vida. A gente falou um pouquinho sobre como a doutora Isa descobriu, né, se apaixonou pelo ozônio, foi com o tratamento de feridas, inclusive o ozônio foi descoberto, né, em 1840 Uhum. e foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial para tratamento dos soldados, né, tratamento Exato, de gangrena, feridas mesmo, né, exato. naquela Feridas época. contaminadas, né? Feridas necrosantes, que o paciente não tem uma perfusão tecidual adequada, o ozônio consegue levar ali oxigênio para aquele tecido. É incrível. E quais são os princípios fundamentais do ozônio e como ele funciona? Então, o ozônio, ele é um gás. Ah, como esse gás funciona, né? Normalmente, é o nosso gerador, né? Os geradores medicinais, eles estão ligados, acoplados a um cilindro de oxigênio, que pode ser o medicinal ou não, né? No caso, eu uso o medicinal. E eles estão acoplados a um gerador elétrico, que depende de uma fonte de energia. Então, esse gerador ele vai na tomada, e aí, através dessa fonte de energia,
ele consegue acoplar mais uma molécula de O no O2. Então, a gente consegue fazer o O2 virar O3. E aí temos o gás que chamamos de ozônio. Os seus princípios, ele tem diversas aplicações, né? Mas como princípios a gente consegue colocar oxigenação tecidual, porque você vai estar levando uma grande carga de oxigênio para aquele tecido, para aquela ferida, para aquele sistema, né? Para aquela vascularização, enfim. E a gente consegue usar como seu potencial fungicida, bactericida, cicatrizante, anti-inflamatório, antioxidante e assim sucessivamente. E quais são as principais patologias que podem se beneficiar do tratamento com ozônio? As principais indicações. É difícil Assim, qual não tem, né? é difícil controlar, porque a gente, depois que o ozônio forma peróxidos no organismo, ele consegue tratar tudo. Assim, brincadeiras à parte, mas já de forma catalogada, nós temos a afirmação, tá? Então, tem embasamento em literatura que o ozônio trata 246 doenças, tá? Mas a gente consegue aplicar de diversas formas para diversas enfermidades. Ah, Isa, na sua rotina, qual a sua maior aplicação? Feridas, sempre, assim, eu tenho não, hoje em dia, para ferida de pele, né, até feridas mais profundas que pegam subcutâneo, musculatura, eu evito o uso ali de antibiótico local, tento tratar somente com ozônio. É claro que dependendo da ferida, o animal vai precisar tomar um antibiótico via oral, né, e ter uma ação sistêmica. E então, muito legal. Gosto muito para paciente renal, tá? Ele aumenta muito a perfusão dos rins, né? Então, a gente consegue melhorar ali a perfusão tecidual renal e o paciente que às vezes chega com uma creatinina muito alta, que chega com um estresse oxidativo absurdo, você entra com a fluida ozonizada na dose adequada Responde e muito ele bem, né? responde muito Creatinina bem. A baixa. creatinina baixa, a gente tem um efeito por mais que o ozônio seja oxidativo, ele vai ter um potencial antioxidante nesse paciente que está com estresse oxidativo. E aí a gente consegue ver nitidamente a melhora do paciente, né? E da perfusão tecidual, da resposta renal, resposta das células renais. Gosto muito como um potencial analgésico, então tem paciente que tem dor crônica, tem alteração de coluna, enfim, a gente consegue aplicar também de forma subcutânea ou retal, que eu gosto bastante para esses casos, a gente consegue atingir um potencial anti-inflamatório, um potencial analgésico e consegue ver bastante evolução no quadro do paciente. Muito bom. Muito bom. Eu fiz tratamento recentemente de uns filhotes com parvovirose com ozônio retal. Foi impressionante. É incrível, Porque, né? assim, não teve mais episódio de diarreia e eram filhotes que ainda não tinham sido vacinados. Então, assim, pensa, né, em como eles estavam vulneráveis ali, né? Exato. A Não, óbito mesmo, né? só por ser um filhote, né, você já está tratando de um paciente imunocomprometido. Um Uhum. paciente que às vezes não teve um bom aleitamento, não teve uma boa oferta de colostro, você não sabe como que é a imunidade daquele paciente. E quando a gente se trata da parvovirose, além da viremia da parvo, né, tem essa Em questão todos os da processos. desbiose, que Uhum. acontece aquela destruição não só da microbiota, mas como dos enterócitos. E aí você entra com o ozônio retal, você na primeira sessão já tem uma modulação daquele intestino. Uhum. É muito legal. Muito bom. E também a gente usa para lavagem de bexiga. É Maravilhoso, gente. Não maravilhoso também. relatei, mas esse também é muito comum na minha É rotina. muito comum. A gente comentou um pouquinho, né? Vou seguir o script na pergunta, É mas porque se não seguir o script, a gente vai criar outro. sobre os efeitos colaterais, né? A gente comentou que são quase nulos, né? Mas me conta se já aconteceu, tem, já. Assim, falar que eles são quase nulos é a maior verdade, mas eles existem, né? Então, pelos poucos efeitos colaterais que existem, a gente precisa ficar atento. Como ele né? Ele causa um, um oxidante, né? Que vai causar ali vai melhorar o estresse oxidativo por ter um potencial antioxidante. Ele trabalha de uma certa forma com as hemácias e as demais células do organismo. Então, assim, de uma forma mais compreensível falando, o ozônio deixa as hemácias bem pequenininhas, né? E dependendo se você for fazer num paciente anêmico, por exemplo, que está com hematócrito baixo, você vai induzir a piora da anemia.
Então, o ozônio não é recomendado, né, nesses pacientes que estão com uma alteração celular significativa ou que estão passando por um quadro anêmico. Você tem que estar sempre dosando ali, hematócrito, tudo. Não dá para chegar e fazer no paciente anêmico porque você vai hemodiluir. E aí você pode agravar o quadro do paciente. Uhum. Ah, Isa, mas se eu fizer subcutâneo, se eu fizer tópico, né, na ferida, aí você não vai ter esse efeito sistêmico. Mas se você fizer um ozônio retal, por exemplo, ou endovenoso, você já vai ter esse efeito sistêmico. Outro ponto, né, que a gente consegue colocar como efeito colateral é porque ele é extremamente tóxico para o trato respiratório. Uhum. O nosso epitélio nasal, assim como dos animais, né, sua grande maioria, falando principalmente de mamíferos, répteis e aves também, eles não estão aptos a respirar o ozônio, assim como nós. Se você está na sala, ambiente fechado, está trabalhando com um gerador de ozônio e aí escapa um pouquinho de gás, que seja mínimo, você vai fazer uma bagging, que é aquele que o aparelho vai ficar ligado ali por 10 a 30 minutos. E Uhum. aquele cheiro sobe, né? O cheiro do ozônio, que ele tem um cheiro bem específico, né? Tem. O A pessoal fala, tem cheiro de piscina. Tem cheiro de cloro de piscina, eu escuto essa também. Automaticamente você já começa a ficar um pouco nauseada, tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que começa a espirrar, e assim, é instantânea a irritação do epitélio nasal. Nós não nascemos para respirar O3, a gente tem que respirar somente o O2. Então, ele é até Já tóxico, assim, se for pra gente respirar, né? dependendo da patologia, tem algumas concentrações mais altas, né? Então, uma vez eu fiz um bagging para uma pele que estava muito contaminada e era uma concentração mais alta e eu inalei, né? E assim arde o nariz, dói, Arde. é horrível. Não, e Então, toda VET, essa é né? uma das Toda contraindicações mesmo, pessoa que inalar, trabalha com isso né? passa por essa situação. Eu sinto náusea. Eu acho que o meu epitélio nasal não é dos melhores, então eu não sinto essa ardência. Mas a náusea é instantânea. Se eu inalo um pouco ozônio, igual você, né, que você relatou da bagging também, já fiz bagging em concentração mais alta. Gente, a ânsia de vômito é absurda. É horrível. Você tem que sair, ficar Dá num uma ambiente respirada, aberto, dar uma um ar puro. respirada, um ar puro, um ar só de O2 e aí volta. E quais são os critérios para a gente classificar o paciente, né, para uma terapia com ozônio, assim? Ah, ele tem tal coisa, ele está apto. Aí assim, para mim, todo paciente está apto até que se prove o contrário, até que se prove que ele é anêmico. Brincadeiras à parte. Todo mundo pode receber ozonioterapia, até porque um paciente saudável, rígido, pode receber o ozônio. Numa dose, por exemplo, antioxidante. Que é o que a gente, por exemplo, um paciente que tem um paciente rígido mesmo, sabe? Que quer só modular, tá pensando só em, depois dos peróxidos, pensando em produzir mais interferons, mais natural killers, para melhorar o sistema imunológico dele, ele pode receber ozônio, né? Mas assim, qual que é o paciente que a gente indica para ozonioterapia? Isso é importante relatar que eu não faço o ozônio sempre isolado. Tem alguns casos específicos que é o ozônio isolado, né? Mas assim, a grande maioria dos pacientes vão receber a ozonioterapia como coadjuvante ao tratamento. Então, é aquele paciente que está passando por um tratamento e a gente consegue associar o ozônio de forma benéfica em algum momento, que seja para uma melhor perfusão renal, que seja com potencial anti-inflamatório e assim sucessivamente. Não estando em condições de anemia, o paciente está apto a receber o ozônio. Ótimo. Próxima perguntinha. Como a ozonioterapia é administrada em termos de utilização mesmo, né? A gente comentou sobre o retal, sobre o bagging, né? Tem a via autoemo. Tem a autoemo. Cita pra gente. Então, a retal, assim, gente, para mim é indispensável. O ozônio sistêmico é o que de fato ali vai trazer um resultado mais rápido e você vai conseguir também ter um melhor potencial da ozonioterapia se você fizer o ozônio retal. Até mesmo quando se trata de uma ferida de pele. Normalmente, meus pacientes que vêm para tratar uma ferida, eu não faço só o ozônio tópico, esses pacientes também recebem a ozonioterapia retal. E aí tem a retal, tem a tópica, que você pode fazer com bagging, com cupping, com sacola, dependendo da anatomia do seu paciente. Eu que trabalho com silvestres. Às vezes você não consegue fazer o cupping numa cauda, dependendo de se for de uma pogona, se for de um TIU, se a gente tem que se virar. Você põe uma sacola, prende ali com um esparadrapo, assim sucessivamente. Dá para fazer endovenoso, tanto na fluido quanto na forma de gás. Ai, nossa, mas e a tromboembolia gasosa? Gente, não acontece, né? Fazendo da forma correta, a gente tem uma segurança, né, no procedimento.
Tem a autohemoterapia menor e maior, que eu também gosto muito. A gente consegue formar peróxidos e algumas outras moléculas ali, reações químicas, depois que você mistura o ozônio com sangue e aplica ele subcutâneo ou intramuscular. Né, vocês da integrativa, ainda que aplicam em pontos de acupuntura, a gente consegue ainda ver resultados melhores, né? Potencializa muito. Potencializa muito. Às vezes eu pego de dica alguns pontos de acupuntura, eu uso bastante também para fazer essas aplicações da autoemo menor, né? Pacientes que têm uma baixa imunidade, alteração de pele, alterações sistêmicas relacionadas a uma má modulação intestinal, a gente acaba utilizando bastante a autoemoterapia. A autoemo maior, né, que você já colhe um volume grande do sangue na bolsa que não com anticoagulante, ozoniza a bolsa e devolve aquilo de forma endovenosa. Sugestão para tratamentos mais extensos, né, pacientes oncológicos, muitas vezes a gente consegue usar também, pacientes com alteração renal e diversas patologias. Tem aplicação intramuscular, subcutânea, gente, sucessivamente. Ao redor das articulações, Ao redor das vai articulações, muito bem vai para muito bem desinflamar. para desinflamar, para potencial analgésico. Tem pessoas que fazem a autohemoterapia, né, ao redor da articulação. Eu vejo muito tratamento, principalmente de patela. Às vezes o animal tem uma luxação de patela significativa e para tentar evitar uma possível cirurgia, a gente faz a autoemo ali naquela região e a patela até estabiliza, sabe? A gente consegue, por conta da autoemo, dar uma É estabilizada, é bem incrível legal. mesmo. Uma vez eu fui pegar um vaso de planta, peguei errado, acho que ele estava muito pesado, escorregou e caiu. E meu dedo, assim, eu não vi o que aconteceu na hora, mas imediatamente cresceu um cisto ali. Uhum. Eu não conseguia mexer, doía, foi horrível, fui pro hospital. Aí já um cisto tendíneo, tomar anti-inflamatório, imobilizar, tá. Ai, será? Ai, Será que é isso? será? Aí eu falei, Tami, me ajuda. Taminé, Tamara, socorro! e agora? Vamos fazer um ozônio aqui? Ela fez ao redor aqui da articulação. No dia seguinte, acabou. Não tinha cisto nenhum, não tinha dor, tava mexendo meu dedo normal, assim, surreal, Uhum. sabe? De como Eu aplico ozônio em mim foi algumas rápida a vezes, assim, resposta. exato, machucado, essas coisas, gente, é incrível, não tem o que discutir. E as frequências, assim, do tratamento, né? Para quem não conhece, às vezes, né, o veterinário tem interesse em saber mais sobre o ozônio, quer saber mais a frequência que ele vai indicar para o paciente, né? Como que você vê isso? Assim, normalmente, o que que eu peço? Protocolos, tá? Que podem ser individuais também, de acordo com a necessidade daquele paciente. Mas, numa média, é fazer uma vez por semana, porque como ele é, né, um tratamento oxidativo que vai ter um potencial antioxidante do organismo, você também não pode oxidar células com muita frequência, né? Então, você tem que dar um tempo para o organismo responder. Porque vira aquele negócio, né? Quem ama ozônio, quer fazer ozônio todo dia, quer fazer ozônio na maçaneta, quer fazer ozônio 24 horas por dia, e não é assim. Então, a gente começa a estabelecer esse intervalo, que é importante, porque você precisa fazer o ozônio e dá tempo para o organismo responder. E, claro, né, que na primeira sessão, dependendo da patologia, você já vê uma eficácia muito grande, mas você precisa dar tempo para o organismo responder, estabilizar, e aí você consegue, né, indo progredindo o tratamento. Intervalos semanais, quinzenais, mensais, dependendo, então você consegue fazer, né? Eu uso com esse mínimo quando a gente está falando de ozonioterapia sistêmica. Ozonioterapia tópica, vou passar um óleo ozonizado na ferida. Aí você pode passar 2, 3 vezes no dia, não tem problema. É até bom porque o óleo ozonizado ele vai hidratar a ferida, aumenta ali a comunicação celular por osmolaridade. Então, aí já a gente consegue diminuir a frequência, né, e o intervalo entre as aplicações. Mas falando da ozonioterapia sistêmica, né, que é o que a gente mais utiliza na nossa rotina de intensivismo, 7 dias mínimo. E aí eu sempre peço, eu sempre combino com o tutor pelo menos 10 sessões. Tem paciente que eu dou alta antes, não precisa ficar até a 10ª. Mas para a gente ver um potencial mesmo de eficácia, sabe? Falar, olha, agora sim, tá de alta, vem de vez em quando, vem para o próximo check-up. 10 sessões, para a gente ver uma boa resposta. Legal. Então, a gente ia perguntar mesmo sobre duração de tratamento, já comentou um pouquinho.
Temos evidências científicas que apoiam aí o uso do ozônio atualmente? Nossa, milhares, gente. O que mais tem é evidência científica. O pessoal precisa parar de achar, né, que homeopatia, fitoterapia e ozônio é crença. Gente, não é crença, sabe? Tem estudos, as pessoas estudam isso, tem relato de caso. Eu peco muito e cobrei a Tami, falei com a Tami hoje sobre isso. Nós precisamos melhorar essa nossa entrega de informações para o mundo acadêmico, né? Uhum. Porque a gente pega casos muito legais e que vêm, né, já com muita abordagem veterinária anterior. São casos complexos, difíceis, e aí a gente entra com a ozonioterapia e consegue ver uma evolução nítida e não relata isso depois. Uhum. Então, assim, falta um pouco, acho que, de entrega da nossa parte, sabe, para esse mundo acadêmico. Mas existem pessoas muito maravilhosas que estudam diariamente, que trazem essas informações pra gente, que relatam, assim, praticamente que diariamente, sabe? Então, Tem a gente tem muito. muita evidência. Porque às vezes a gente tem essas situações, né, onde a pessoa às Uhum. vezes não conhece, tem um pré-julgamento ali, fala, ai, você acredita no ozônio? Não é Não, não é assim. acreditável, isso não é uma Não é crença. uma crença, Nós não né? Isso somos existe. curandeiras, não somos médicas. E assim, o legal quando a gente vai entrar, por exemplo, no mundo acadêmico, você entra nos diversos streamings aí que a gente tem do mundo acadêmico, que eu falo, né? Tanto na parte de audiovisual quanto na parte de literatura. A gente tem evidência não só na veterinária. Na Uhum. verdade, a grande maioria das... Claro que na veterinária agora temos inúmeros trabalhos que trazem bastante informação, mas nós temos muitas evidências no mundo da odonto, né? A O estética, ozonioterapia né? na odontologia é Uhum. incrível, né? A gente conhece... Eu tenho vários colegas que são dentistas, né? E trabalham com a ozonioterapia no consultório, porque boca é muito contaminado e o ozônio tem um excelente resultado para essas alterações bucais, infecções, periodontite, assim sucessivamente. A estética, como você falou, é extremamente utilizado porque em pequenas concentrações, né, a gente consegue falar ali da cicatrização, da repitelização. Então, o ozônio consegue tirar mancha de pele, consegue Uhum. melhorar a cicatrização, diminui a elasticidade, flacidez, queima gordura, é uma loucura. A É, mulherada adora. adora. E também na parte médica, né? Como eu vejo ainda que a medicina humana, né, tem bastante, como que eu vou falar, comprometimento com a indústria farmacêutica, eles já são poucos médicos que exploram a ozonioterapia, mas aqueles que exploram trazem muita bagagem informativa pra Bastante, gente. E os que trabalham gostam também, assim, porque como eu falei, Uhum. o ozônio é vida, O né? É a ozônio é vida, é frase. a frase. Então, né, a gente consegue associar para várias coisas, né? Isso é muito Uhum. legal. Isa, mais uma perguntinha. Quais são os resultados, né, ou os benefícios mais comuns que você tem visto nos seus pacientes, né, ao utilizar a ozonioterapia? Nossa, inúmeros, é difícil É a gente difícil listar, relatar, né? né? Mas, por exemplo, vou pegar o último caso, né? Como eu falei bastante do renal, e gosto muito porque eu vejo bastante eficácia, né? O manejo do paciente renal é um manejo difícil. Quando você pega um paciente renal agudizado, que está em azotemia, por exemplo, é aquele paciente que chega desidratado, com alteração metabólica, que vai estar no estresse oxidativo, que vai estar com uma má perfusão renal e que vai estar excretando íons, ácidos, cátions, tudo através ou não é absorvendo. É aquele animal que chega com uma alteração metabólica muito alta. Aquele animal que chega assim até cozido, né? Então eu peguei um gato semana passada. Ele chegou para mim com 19 de create, sem se alimentar há dias, sem beber água há dias, mais desidratado que uma uva passa. A tutora com pouquíssimos recursos, que eu gosto de falar disso, não porque, né, classe social, nada disso, gente. Mas é porque quando o tutor, porque isso é uma realidade, né? As coisas na veterinária são caras. Para você ter um cachorro, um gato, um papagaio, né, um furão hoje em dia, gente, você tem que ter essa responsabilidade financeira. Você Tem. não pode ter um pet em casa achando que ele vai comer arroz e tá tudo bem. Né? Isso não é mais uma realidade, né? No mundo É de que hoje, hoje os cachorros saíram do quintal, eles estão dentro de casa, eles são membros fa- da fazem família. parte da nossa rotina, né? Então, Exato. quem quer ter um cachorro hoje tem que ter mesmo um preparo financeiro, às vezes até emocional, né? Porque uma hora Uhum.
você vai perder esse cachorro, né? E Sim. às vezes, assim, eu não tinha um preparo emocional para isso, né? E quando Uhum. aconteceu, assim, nossa, A gente desaba, né? acabou o mundo. E o primeiro luto eu fiz um curso também, né, sobre cuidados paliativos. Gostei bastante. Tive um módulo na pós-graduação também que falou bastante dos cuidados paliativos, porque hoje na veterinária a gente já tem esse estudo, né? Essa área para estudarmos apenas cuidados paliativos. Que é justamente do paciente senil, paciente idoso, paciente com múltiplas alterações, ou às vezes não é senil, né? Mas é um paciente que já tem uma comorbidade desde jovem, já tem uma alteração, por exemplo, oncológica, que vai diminuir a expectativa de vida dele, e aí você tem que trabalhar isso, né? Com o tutor, com a família, com o paciente, porque a doença não tem cura, mas o paciente tem. O paciente tem muita, né? Tem tudo que você pode fazer pelo paciente ainda. E eu vejo, né, que alguns tutores, principalmente, me procuram ou chegam até mim por indicação, falando para mim, doutora, eu já passei em vários veterinários e todo mundo falou para mim que não tinha o que fazer. Então, esse é o primeiro tutor que eu acolho e falo: olha, eu não vou tirar o câncer do seu cachorro, mas a gente vai fazer de tudo para que ele viva bem enquanto ele estiver conosco. Nós vamos buscar a qualidade de vida, para que enquanto ele esteja aqui conosco, ele viva bem, vocês tenham bons momentos, e aí sucessivamente. Voltando a falar da questão financeira, né? É uma realidade a gente atender, às vezes, uma pessoa que tem uma condição social mais carente. Né? Isso, porque na veterinária não é igual ao SUS, né? Você não chega lá, você não vai. Hoje em dia a gente também tem bastante convênio PET, né? O que tem ajudado bastante. Eu, por exemplo, me vinculei a vários convênios. Acho isso super importante, né? Você ter um meio de atender aquele paciente de certa forma, né? Porque não é todo mundo que chega e tem um cash para desembolsar. Então, falando dessas pessoas, às vezes, um pouquinho mais carentes, né? É aquela pessoa que chega para você com um animal com múltiplas alterações e fala, doutora, eu não tenho dinheiro para nada. Eu só tenho o dinheiro da consulta. E aí você faz, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, gente, até para você internar um paciente é caro, sabe? Aquele paciente que muitas vezes precisa de um cuidado intensivo, sabe? Precisa ficar de observação, precisa de monitoramento, Precisa precisa de de tudo, precisa exames. de exame, né? Que é o que diferencia, né, a médica do curandeiro é justamente fechar o diagnóstico, exames, buscar entender quais são essas alterações e como corrigi-las, e assim sucessivamente. E quando eu me deparo nessa situação de um tutor que não vai conseguir trazer para mim informações com exames e não vai conseguir promover para o paciente, às vezes, daquele tratamento top 10 porque é um tratamento caro, é onde a gente começa a utilizar os nossos recursos integrativos, que nós sabemos que vai trazer qualidade de vida para o paciente, vai ajudar de certa forma e tem um custo mais acessível. Uhum. E aí, por exemplo, essa história desse gato foi isso. A doutora chegou para mim com um gato com create de 19, mais desidratado que o uva passa, e falou para mim, Isa, meu filho faleceu, eu tô sozinha, meu marido também foi embora, eu tô aposentada, sabe, aquela história super complexa, e eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento nesse porte para ele. Mas ele é o amor da minha vida, eu só tenho ele. Ele é o meu único companheiro. Pelo amor de Deus, não deixe ele morrer. Puf, já joga no seu colo aquela bomba, né? E agora, né? Moça, eu vou ligar pro meu banco, vou fazer um empréstimo. Brincadeiras à parte, né? Eu olhei para ela e falei assim, porque é uma responsabilidade, né? Agora falando para os alunos que vão escutar isso, para os demais veterinários, a gente assume muitas vezes as responsabilidades dos tutores, porque a Uhum. gente não quer que os tutores e que os animais sofram. Só que, gente, eu tenho 9 cachorros. Eu não posso pegar o gato de todo mundo e cuidar, porque senão os meus cachorros em casa não vão comer. E então, né, aquela coisa, eu olhei para ela e falei, olha, eu vou fazer tudo e mais um pouco do que está ao meu alcance para te ajudar. Então vamos colaborar, vamos fazer uma rifa, vamos fazer não sei o quê, porque eu preciso pelo menos do básico. Se você veio para mim com um exame de, né, 5 dias atrás, eu vou precisar repetir esse exame, eu preciso de uma hemogasometria, eu preciso ver quais alterações metabólicas esse paciente tem, se ele está em acidose, se ele está em alcalose, se ele excretou muito bicarbonato ou muito potássio, se eu preciso repor alguma coisa. Preciso saber disso. E aí foi, Isa,
Tanto que nesse dia eu até falei pra ela, nem precisa me pagar a consulta hoje. Aí a gente vê outro dia, qualquer coisa a senhora faz bolo pra mim, entendeu? Quero bolo toda semana. Mas a gente vai fazer uma hemogasometria nesse gato hoje. Eu preciso disso. E aí você olha e fala, meu Deus, fórmula com seta análogo, R$ 700. Ração renal, R$ 100, 1 quilo. Aí você começa a fazer, né? Preciso hemogasometria, uma pré e uma pós-exame. Vou fazer isso aqui, eu preciso fazer seriado, vou dosar creatina, fazer isso, fazer aquilo. Preciso que o paciente, porque aí eu olhei pra ela e falei assim, e se ele precisar ficar internado? Aí ela olhou pra mim e falou assim, Isa, eu não consigo deixar ele internado. O que eu vou fazer? Eu falei, então vamos tentar juntas, né? O paciente não come, precisa comer. Gato que não come, gente, é sonda esofágica, não tem o que Pra fazer. já. É pra já, pelo amor de Deus. Como que eu vou pegar um paciente, né, ressecado igual uma vapaça, submeter uma toda aquela conturbação? Como que eu vou cobrar dessa tutora um procedimento anestésico e uma sondagem esofágica? Aí você, né, respirei e falei, então vamos tentar. A senhora acredita em Deus? Então a senhora começa a orar junto comigo. É um ponto importante. Mas aí de cara, de primeiro, sem fazer nada, só com aquele exame que eu tinha. Eu olhei e falei assim, vou fazer ozônio. Vou fazer ozônio porque é um recurso acessível, é um recurso que eu posso fazer agora imediatamente. Eu não tinha aplicado nenhuma medicação no gato ainda, porque isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Não dá para você aplicar ozônio com vitamina C, não dá para você aplicar um ozônio com determinados anti-inflamatórios, não dá para você pegar o ozônio e aplicar com um monte de medicação, porque um degrada o outro, assim sucessivamente. Aí eu falei, bom, como eu não apliquei nada ainda, o gato tá desidratado, ele precisa de fluido, então vamos de fluido ozonizada. Aí peguei, ozonizei a bolsa, né? Aí você pode ozonizar o soro que você achar melhor. Tem gente que faz fisiológico, tem gente que faz ringer lactato, tem gente que faz só o ringer. Para esse paciente, a minha escolha foi o ringer lactato. Ah, eu gosto também Ozonizei. de ozonizar ele. Ai, gosto. Achei, ainda mais quando vai ser endovenoso. Uhum. Ozonizei, coloquei o gato no acesso, coloquei ele na bomba, né? Fiz os cálculos certinho e falei, tome soro ozonizado. E aí, assim, a gente perde o ozônio depois de uns 30 minutos mais ou menos, né? Uns 40 minutos, não vai ter mais ozônio naquela bolsa, né? Ele já vai ter degradado, enfim. E aí, a cada 30 minutos, o meu celular desperta. Eu falei, a senhora vai deixar ele aqui comigo agora. Ele vai fazer essa reposição, né, de fluido durante a tarde. E, enquanto isso, eu preciso de uma hemogasometria, tá? Ai, não, Isa, eu não consigo repetir função renal hoje e hemograma hoje. Hemogaso a gente vai fazer, sabe? Aí foi, pra você ter ideia, ela foi, pediu dinheiro pra um, pra outro, juntou o que ela tinha, não sei o que, não sei o que. Aí nesse dia o gato fez a hemogaso, e precisava repor bicarbonato, gluconato de cálcio também, eu cheguei a fazer nele, depois da fluida ozonizada, e a fluido, né? Que aí a cada 30 minutos eu ia e ozonizava a bolsa de novo. Uhum. Então eu ozonizei, aí deu 30 minutos, ozonizei de novo, deu 30 minutos. Aí eu falei, bom, agora chega, né? Fiz um ciclo ali de 2, 3 bolsas. A terceira, inclusive, foi subcutânea, porque ele só tomou 2, eu tava com a bolsa pequena. E assim, gente, eu não trocava a bolsa, né? Eu ozonizava a mesma bolsa, porque o gato não vai tomar 1,5 litro de soro no dia, pelo amor de Deus. Então, aí deixei ele tomando endovenoso. Aí depois, o restinho que sobrou, eu endozonizei e fiz subcutâneo. E aí ela olhou pra mim e falou assim, ai, muito obrigada, não sei o que, não sei o que. Na mesma tarde, o gato que chegou pra mim, tava assim, totalmente catabólico, sabe? Totalmente, o gato tava com um estado de choque, sabe? Aquele gato que tá demorando até pra piscar. Ele já tava piscando, ele tava se levantando, eu vi ele se lamber. Ele bebeu água na internação comigo. O gato estava 5 dias sem beber água. Eu tenho um vídeo pra provar. Eu mandei pra tutora, eu falei, olha, ele bebeu água. Ela me ligou chorando, mandou áudio, ficou super feliz, tudo mais. Aí chegou, né? Fiz aquela receita para ela com todas as orientações, com o que a gente deveria fazer, com o que era necessário, porque isso é uma obrigação. Independente se a tutora não tem um recurso financeiro na hora, eu preciso orientá-la do que é melhor. O que é o melhor? Vai fazer ultrassonografia, ele vai repetir a hemogasometria tal dia, ele precisa fazer função renal e hemograma tal dia, tal dia, tal dia, seriado, para a gente acompanhar, esse hematócrito para acompanhar se ele não tá tendo, por exemplo, porque a gente também tem uma queda de eritropoetina, né? Então, não é só o ozônio que me preocupava em geral, induzir a uma anemia, mas sim também a própria não função do rim. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, pipipi, papapá, papapá. Indicação é sondagem esofágica, né? Porque aí depois você não sonda, aí a tutora chega e fala, você não vai sondar, blá, blá, blá. Bom, aí
Deixei todas as orientações e aquela, né, carga terapêutica cheia de medicamentos, entreguei tudo para ela. Aí detalhe, o gato chegou e sem comer há 5 dias, a glicemia dele deu high. E tinha glicose na urina. Eu falei, quer ver que o gato é diabético, gente? Só essa. Só essa, Coitado. né? E aí eu falei, bom, não vou usar corticoide, né? Não vou abusar do anti-inflamatório, que é nefrotóxico. Também estava com uma infecção altíssima, ia precisar de antibiótico terapia, né? E aí sucessivamente. Passei tudo para ela, falei da alimentação. Falei, olha, por enquanto, como ele não tá comendo nada, a gente vai ter que fazer essa alimentação, que é uma alimentação terapêutica, é hipercalórica, ela é hiperproteica, não é a alimentação adequada para um paciente renal, mas para um gato que não come, né, que corre o risco aí de uma lipidose hepática, melhor comer isso do que não comer. Então a gente vai estar dando essa mesmo, porque também é super palatável e é mais fácil dele aceitar. Ela falou que ela comprou a latinha, né? Ela conseguiu comprar 2. Na hora que ela chegou em casa e que ela abriu e ele sentiu o cheiro, imediatamente ele foi comer sozinho. E aí agora ela vem me mandando vídeos gradativos, né? Vai repetir a hemogasometria. Ainda não conseguiu, mas ela falou que tá juntando recurso para conseguir repetir os exames e tudo mais. Então, assim, compartilhei o quadro inteiro, né? Porque eu falo muito. Mas dá pra gente ter ideia que, sabe, isso é tão importante, E às vezes porque é o que a gente é tem, o que a gente que tem. consegue, né, É o que fazer. dava para fazer, Uhum. sabe? Ai, nossa, Isa, mas você só fez ozônio no paciente renal e não, gente, eu repus algumas coisas, não tinha como não repor. Você não vai melhorar uma acidose metabólica, por exemplo, se você não fizer algumas reposições. E então isso, claro, foi de suma importância, mas a perfusão daquele rim com certeza voltou pelo ozônio. Não teve medicação, ele não tomou dobutamina, ele não, sabe, a gente não fez nenhuma medicação que vasodilatasse o capilar renal. Foi o ozônio. Porque se esse gato tivesse recebido a quantidade de fluido que ele recebeu em anúria, do jeito que ele estava, sem a urinar, sem ingerir água tantos dias, ele não ia processar aquela água, ele não ia metabolizar aquilo, não ia excretar a urina. Né? Isso poderia ir para qualquer outro lugar, ele poderia ficar extremamente edemaciado, gerar um edema pulmonar, né? Ficar edemaciado em subcutâneo, enfim, aquela água ia para qualquer lugar, menos para o rim, com certeza. Então, não tem outra explicação que não seja o ozônio, sabe? Sensacional. Mais Sensacional. uma vez, eu sou minha vida. Vou focar nisso. Oi, Isa, quais são as opções que a gente tem hoje de treinamento, de certificação para o veterinário que está escutando a gente, que vai querer saber mais sobre ozônio, para ele se especializar? A gente fez no mesmo lugar, né? Não sei se você conhece outros, mas comenta um pouquinho para o pessoal. Então, existem vários cursos hoje, né, que promovem o ensino da ozonioterapia. A gente pode falar nomes assim? Uhum. Então, nós fizemos na Bioéticos, né, com o professor Jean, que é um dos pioneiros aqui da ozonioterapia e traz sempre muita bagagem, muita informação para todos nós. Você tem acesso a essas informações também na pós-graduação de integrativa. Hoje, eu não tenho certeza, mas eu ouvi falar nos grupos que eu tô de uma possível pós Só pensando de só ozônio. em ozonioterapia, né, com um período um pouco mais reduzido, mas isso já tá para sair, né, como uma qualificação. Mas, de fato, a gente tem várias instituições que promovem cursos teóricos e práticos, né, que isso é bem importante. É bem importante. E aí a gente tem aqueles cursos que são bem focados, né? Ah, você quer fazer uma ozonioterapia para equinos ou uma ozonioterapia para pequenos, né? A gente já tem essas Divisões, né? divisões. O que não tem ainda é um específico para silvestres, que quem sabe a gente não Em cria no breve. futuro, em breve, né? Porque aí a gente pega e extrapola muito, né? E compartilha, né? Eu sempre converso com os vets de silvestres para um ajudar o outro, né? E a gente extrapola referências que a gente tem de pequenos para os silvestres, porque imagina, gente, ser veterinário, você já lida com diversas raças diferentes. Você atender um pug é totalmente diferente de você atender um dog alemão. Agora, imagina quando você é vet de silvestre, que no mesmo dia. Várias espécies. Exato, hoje mesmo, por exemplo, eu atendi um agapornis, que é uma ave, eu atendi um coelho, que é um lagomorfo, um roedor, que também é diferente de outros roedores, igual, por exemplo, eu atendi um porquinho da Índia, que já tem um sistema completamente diferente, né? E aí você pega um jabuti, que é totalmente diferente. Então, assim, você
é um mundo, é Muda tudo. muda tudo. Mas a integrativa, né, a ozonioterapia, me proporciona explorar essas áreas em cada paciente, né? Eu sempre trago meu conhecimento de pequenos para os silvestres, converso muito com os outros profissionais, peço socorro para a Tami. A Tami fala, amiga, eu nunca fiz isso numa cobra, mas eu já fiz isso num gato e foi assim, assim, assim. Eu falei, bom, se a gente dá uma aprimorada, a cobra pega tanto, pensando que a cobra tem um metabolismo assim, vamos fazer desse jeito. E assim, é importante a gente compartilhar isso com o tutor, né? Olha, porque é aquele tutor que chega pra mim, Isa, eu já passei em 8 clínicas e ninguém atende cobra. A minha cobra está sem... Isso já aconteceu, tá? É um caso real, pessoal, aqui compartilhando do meu arquivo pessoal. A minha cobra está sem comer há 4, 5 meses. Não se alimenta de jeito nenhum. Eu já fiz tudo o que você pode imaginar, já demos todos os remédios possíveis que eles me passaram. Eu tô alimentando ela à força com alimentação forçada e mesmo assim ela não se alimenta, não procura interesse, não tá fazendo predação, enfim. E aí você fala, olha, vamos pensar, você já fez de tudo, não evoluiu em nada. Fez os exames, não tem alteração de fato, né? Hematológica ou de imagem, que ainda aqui é um pouco precário, né? Aqui no Vale a gente ainda não tem tantos ultrassonografistas que façam répteis, por exemplo, né? Diferente da capital, que em São Paulo a gente já tem uma vaga, né, classe de veterinários que trabalham com isso. E aí eu olhei para ele e falei assim, então, você já tentou de tudo, vamos tentar algo de diferente? Só que aí é importante você compartilhar com o tutor. Eu também nunca fiz isso em cobra. Vai ser a primeira vez para mim também. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Isa, você é minha última esperança, você pode fazer o que você quiser. Você falar para mim que você vai dar 3 pulinhos e bater palma, eu vou dar 3 pulinhos com você e vou bater palma. Porque o tutor de silvestre também é meio louquinho, né? Não é só o veterinário de silvestre que é louco, não. O tutor, ele tem o churuco da cabeça. E aí eu falei, então tá bom, então vamos tentar juntos. Porque tem uma dose do ozônio que a gente faz para animais, principalmente para répteis, né? Não falando animais silvestres, porque generaliza muito. Mas para répteis, que é uma dose antioxidante e estimula o paciente a se alimentar, menina. Uma coisa de doido. Pois bem, fiz a dose do ozônio nela, aplicamos. E aí, pedi socorro pra Tami, né? Falei, Tami, vamos entrar com uma homeopatia? Aí ela falou assim, vamos entrar, né? Aí me passou lá, a gente conversou tudo, entramos com homeopatia também. Só que aí eu fiz o ozônio no dia, e a homeopatia ficou pronta, acho que 2, 3 dias depois, né? Que ele mandou fazer no dia seguinte. No dia seguinte, ele falou assim, Isa, quando eu oferto a comida? Quando que eu vou ofertar a presa de novo? Eu falei, tenta amanhã. Vai que, né? Não sei, não sabe? Vamos testar. Acho que hoje é muito cedo. Né? Já tá 4 meses sem comer, que é mais 24 horas? Aí ele, então tá bom, então amanhã eu oferto de novo. Aí ele tentou no dia seguinte, ele não conseguiu a presa, né? Porque nem sempre é fácil você chegar e comprar, você tem que ter biotério, enfim, tudo certinho. E aí ele conseguiu no outro dia, 48 horas depois, tá? Ele colocou a presa e a cobra pegou. Comeu, predou, enrolou e ó, mandou pra dentro. Ele mandou Muito vídeo pra bom. mim. E aí eu fiquei, meu Deus! Aí ele falou assim: você acha que tem necessidade da homeopatia? Eu falei, faz da homeopatia, da tia Tamara, que é uma coisa boa, boa, Tá entendeu? abençoado. E aí nunca mais ele me relatou esse problema, né, da não alimentação, da não predação com essa paciente. Então foi muito, muito, Muito muito bom. legal. Muito legal. Uhum. Isa, como você vê o futuro da ozonioterapia, assim, na veterinária, né? Promissor, né? Ozônio é vida. Mas, assim, é um futuro promissor. Já eu vejo da nossa graduação para cá, né? Vejam bem, 8 anos já que a gente está no meio veterinário, né? Contando o primeiro ano da faculdade, a gente faz plantão desde o primeiro ano, então são 8 anos que estamos inseridas nesse meio. E eu vejo que cada vez mais, não só a ozonioterapia, tá falando da medicina integrativa. Todo mundo vê eu falando, acho que eu faço integrativa, né? Nossa, tem gente que chega pra mim, você faz acupuntura? Não, gente, é tia Tamara. Você faz nutrologia? Não, essa é a tia Laís. E aí eu encaminho para as minhas amigas que são especialistas. Nossa, Isa, mas você é clínica, gosta da medicina ocidental, curte antibiótico? Sim, gente, eu gosto de antibiótico, gosto de intervenção cirúrgica,
sou apaixonada por intensivismo, né? Minha pós-graduação é bem focada nisso também. Então, mas eu vejo que a integrativa é um mundo que nós conseguimos super conciliar Com com o nosso, tudo, com né? tudo. Então, assim, Isa, como você se vê hoje? Hoje eu me vejo uma veterinária que utiliza tanto da medicina ocidental quanto da oriental para promover o tratamento mais específico, individualizado pro diagnóstico daquele paciente ou aquele paciente que você não fechou o diagnóstico ainda e que precisa ser tratado, precisa de suporte, né? Porque aí é aquela coisa, aquele animal tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. É legal, você já sabe, você tem um roteiro. E aquele paciente que você não fechou o diagnóstico? E que tem múltiplas alterações. Uhum. Você não sabe se aquela pele ela é primária ou se ela é secundária a uma endocrinopatia. Você não sabe se aquele paciente tem uma alteração em adrenal ou ele é cardíaco, por isso que ele é hipertenso. E aí, antes de você fechar um diagnóstico, você já começa a ofertar para esse paciente um tratamento, né? Um suporte. Uhum. Eu falo muito isso para os tutores. Olha, isso aqui é um suporte até a gente fechar o diagnóstico, até a gente fazer um tratamento mais assertivo. E aí eu vejo a integrativa, né? E agora falando do específico do ozônio, cada dia mais promissora. Uhum. Eu consigo incluir isso dentro de uma rotina de internação. Eu consigo incluir isso nos meus tratamentos alopáticos. Eu vejo a resposta para animais silvestres frente à ozonioterapia, frente ao uso de homeopatias, que vai ser a minha próxima pós-graduação, assim, extremamente eficaz. Sem a gente ter que usar aquela gama de medicações que são prejudiciais para um fígado que já está comprometido, para um rim que já está com disfunção, para um paciente que tem doença inflamatória intestinal, né? Que já tem alguma outra comorbidade e aí você não pode usar uma medicação tal porque é nefrotóxico, você não pode fazer tal coisa. E aí aquele paciente que vem com o fígado estourado, né? Gente, ave, uma história de vida do louro. Quem que é a história? Como que é a história de vida do louro? O Comer louro girassol. come girassol há 40 anos, ele come macarrão, ele toma café, ele assiste jornal e ele super participa da família. Ele é um membro da família que come a mesma dieta que a família come. Aquele louro, ele nunca viu uma fruta na frente dele. Ele não sabe nem o que é a ração extrusada. Que isso eu espero que daqui a uns anos, quando eu for a veterinária, e a gente estiver aqui no podcast conversando de novo e a gente tiver 40 anos, isso já vai ser uma outra realidade, né? A gente já vai ter o louro que come extrusada há 20 anos. Eu espero, né? Eu conto com isso com os meus pacientes. Eu falo para eles, eu falo, vocês vão me dar orgulho, eu tenho fé. Mas aí o louro vem com uma esteatose hepática, com o fígado cheio de infiltrado gorduroso, que é um fígado que não metaboliza nada. Ele não metaboliza proteína, ele não metaboliza medicação, ele não faz nada. Ele é uma esponja que tá ali, que tá gerando dor, incômodo, tá depositando gordura nos outros tecidos e, enfim, aí começam as sequências de gravidade. E aí, o que você vai fazer de remédio para esse louro? O que você vai fazer de medicação pro louro que não tem fígado? Que é o principal órgão Para que, metabolizar que as vai drogas. metabolizar as drogas. E aí eu olho e falo, bom, vamos de ozônio, vamos de homeopatia, vamos de integrativa, vamos de suplementação, vamos ajudar esse fígado a trabalhar com nutracêutico. Antes de eu pensar em entupir esse louro de antibiótico, antes de eu pensar em dar vermífugo pro louro, porque ele tá parasitado, eu preciso modular esse intestino, eu preciso proteger esse fígado, eu preciso melhorar esse manejo alimentar, porque senão não tem louro para eu cuidar, né? Que é o grande X da questão, assim, que eu pego do declínio desses pacientes, de índice de óbito, de perca de paciente silvestre, é aquele paciente que chega instável, com múltiplas alterações, e aí é um paciente que provavelmente vai ter uma infecção, né? Porque ele tem milhares de alterações, disbiose, entre outras, parasitose, e é aquele paciente que de imediato, de praxe, os meus colegas colocam antibiótico. Assim, vocês
é o fim do louro. Então, eu vejo que a integrativa e esses conhecimentos, né, Vem para somar vem mesmo, para né? Pra somar. gente trazer Para qualidade de você vida pro preparar o animal. paciente, exato, trazer qualidade de vida para o paciente, para ele receber um tratamento, né, Uhum. ocidental, para você fazer um vermífugo, para você fazer um antibiótico. E esses pacientes que não têm o louro, por exemplo, não só porque ele não tem fígado, mas a ave responde muito bem à integrativa. Uhum. Ozônio para ave é incrível, incrível. Eu peguei uma agapornis que tem insuficiência renal, né? Ela tem os rins também, uma hipertrofia renal bem significativa. E esses rins cresceram tanto que eles até comprimem ali uma parte vascular e nervosa, prejudicando os membros, né, pélvicos ali, a propriocepção da ave. E a gente começou um tratamento com ozônio sistêmico, através da cloaca, e a ave tá respondendo super, super bem. Maravilha. Incrível, porque aí você pega e fala assim, o que que eu vou fazer nessa ave? Uhum. Então, você precisa de mais recursos, né? O que mais me motiva a estudar a integrativa, né? Buscar esses outros tratamentos é justamente procurar mais recursos para os pacientes, quando você pega um paciente que não está apto a receber medicações alopáticas. Uhum. É porque às vezes o tutor vem pra gente assim, ai, passei, né, em 5, 6, 7, 8 veterinários e me falaram que não tem mais o que fazer. E aí a pessoa já vem com aquela história, aquela bagagem, aquela tristeza, né? E Uhum. aí, tipo, eu fico sempre assim, como assim não tenho o que fazer? Sempre tem o que a gente Gente, fazer. Mesmo assim, talvez a gente não vai curar um câncer, a gente não vai tirar aquela doença, mas a gente vai tratar o animal, né? Dar qualidade de vida. Aquele animal precisa se alimentar, precisa viver, né? Como um cachorro, andar, correr. O gato precisa se limpar, né? O gato tem essa necessidade, né? E às vezes com comprometimento de saúde não consegue. E aí a gente entra com exatamente. a integrativa, acupuntura, fitoterapia, ozônio, alimentação. O animal respira, ele vive de Ele novo, né? vive de E aí a novo, gente consegue exatamente. com que ele responda melhor aos tratamentos, né, alopáticos, né, medicamentosos mesmo. Você Então falou ela da vem para gata? somar. Eu lembrei da Charlotte, que é a gata de uma tutora maravilhosa. Se ela um dia escutar esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. E ela veio pra mim sem andar, sem auto-higiene, sem se limpar. Assim, praticamente descadeirada, né? Vamos falar um termo não técnico. Mas com muita dificuldade locomotora e muita, muita dor. Era uma paciente com alteração renal, assim, significativa, que tinha várias alterações de coluna. E é aquela, né, vamos começar o tratamento. Então, associado a tudo isso, ela também, eu acrescentei a ozonioterapia, pensando na perfusão renal e pensando no potencial analgésico para a coluna e desinflamar ali as articulações, porque ela tem uma discopatia bem severa, principalmente em região lombosacra. E aí começamos o tratamento e tudo, claro, ela tomou manejo alimentar, nutracêutico, tomou as medicações necessárias inicialmente, e assim sucessivamente. Hoje em dia, ela vai a cada 15 dias para fazer o ozônio. E aí a gente só manteve com ozônio e fórmula nutracêutica. Hoje a gata se limpa, anda, pula, sobe na mesa, sobe na cama, desce da cama. Super interativa. A tutora chegou para mim no consultório, que é o que você falou para mim, Isa, eu não sei mais o que fazer. E eu tô morrendo de medo dela morrer. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. É tanto que eu lembro certinho que a primeira consulta, assim, ela chorou muito. E eu falei, não chora, que eu choro junto com você. Eu sou uma bundona, não faz assim comigo. E aí começamos e gradativamente, ela foi evoluindo, evoluindo. E hoje, nossa, toda vez que a tutora chega no consultório, oi, viemos fazer um ozoninho. E aí a gata já sai, ela já se sente super ambientalizada. E assim, gente, o animal é muito inteligente. Eles Uhum. sentem quando estamos fazendo bem para eles, é nítido. Porque hoje mesmo era uma gata que era muito receosa e era assim, ela não é agressiva, mas ela sentia muita dor. E o gato com sente dor, tudo que ele não quer que você faça é que você encoste nele. E aí a gente tinha bastante dificuldade de manejo com ela no começo. Hoje eu vou, tiro a tampa da caixa, ela olha pra mim, ela se esfrega, ela deixa eu fazer carinho e ela fica paradinha. Aí eu faço ozônio retal, faço paravertebral e ela fica lá assim. E aí começa a ronronar. E é muito gostoso, gente. Não tem coisa mais gratificante do que você pegar um paciente debilitado e depois ver a evolução e ver o paciente feliz, a família feliz, sabe? Nossa, é incrível, Ah, incrível. isso é muito bom.
Vamos para a última perguntinha. Dos, pessoal do público. Deixa eu abrir aqui só um momento. Já que você está procurando, eu vou falar mais, tá? Pode falar. Achei bem legal a parte que você falou, né? Que a gente trata o paciente. Gente, é isso. Não, o que eu vejo, né, de diferencial. Nós tratamos o paciente, não a doença. É óbvio que você não vai, né, tratar o paciente fingindo que a doença não existe, não é isso. Mas pensar no paciente como um todo, sabe? Eu pego, às vezes, alguns colegas que tratam só a doença. E aí esquece que o paciente tem rim, tem fígado, tem família, tem estômago, né? Soca antibiótico no animal e não dá, você não faz um manejo alimentar, sabe? Nossa, assim, eu vejo que é um pouco também de falta de informação e às vezes até cultural. Eu não sei se você já pegou isso, mas eu tive muitas críticas de colegas mais velhos, formados há mais tempo do que eu. Já escutei umas coisas assim, até cruéis. Você fala, nossa, mas eu nunca fiz nada pro colega, por que que o colega tá falando Mas isso de mim? tem, Me chamando de verdade. bruxa, falando que a gente trata os animais com planta. A planta funciona? Mas às vezes tem isso, né, de chamar de bruxa, essas coisas. E às vezes não acredita na terapia, não busca entender mais sobre ela, né? E vem com umas críticas mesmo, Vem, que- né? E por eu falta acho de conhecimento. falta de conhecimento. Eu acho que hoje em dia, né, eu já acho que é também um pouco de seletividade. A gente cada vez se aproxima mais de pessoas que a gente tem que se conectar e que estão ali na mesma linha de pensamento, vibrando a mesma energia que a gente. Mas é muito ruim, gente, a gente pegar assim, um colega que não conhece a sua especialidade e critica ela de alguma forma, Uhum. né? Igual já peguei gente criticando o uso do canabidiol, o uso da Ah, alimentação bastante. natural, né? Por exemplo, sempre recomendei alimentação natural. E aí já peguei veterinário, né, mesmo, falando, ai, não, mas o cachorro não pode comer comida. Gente, como assim? E, por exemplo, foi um paciente que veio de São Paulo, né? Que tinha, foi o paciente que eu te pedi socorro, gente, porque a gente pede socorro pro outro, assim, né? Aquela interação veterinária. Mas foi um paciente que veio de São Paulo passar comigo. Ele comia ração e ele estava com uma neoplasia encefálica, com, assim, altíssimas crises convulsivas, várias crises convulsivas mesmo, né? Não era um paciente epilético primário, mas ele se tornou epilético secundário por conta da NEL na cabeça. E fez tratamento com quimioterapia, não progrediu como esperado, as crises estavam cada vez mais intensas, tomando doses altíssimas de Gardenal. E aí a tutora perguntou, né? Ela foi se informar, pesquisou na internet, foi procurar um pouco mais. E aí ela perguntou lá pro colega de São Paulo: Ah, doutora, eu li sobre o uso do canabidiol, que não sei o que, que não sei o que. Eu que tô muito interessada, né? Eu gostaria muito de tentar isso pro paciente, pipipipopopó. Ele vetou, falou, não, isso é maior mentira, não tem estudo que comprova, é totalmente ilegal. Gente, vai estudar um pouco. E aí, por si só, a tutora me procurou. E aí eu falei pra. Ela veio falando, marcou consulta CBD e veio, contou toda a história, trouxe todos os exames, trouxe tomografia, exames hematológicos, tudo certinho. Entramos com o canabidiol, teve uma melhora. Aí eu associei com alguns nutracêuticos, né, de suma importância. Então, assim, gente, o paciente oncológico, ele precisa tomar ômega. E, enfim, outros nutracêuticos. E aí a gente conseguiu atingir, nossa, uma estabilidade, né? O paciente ficou muito bem, mas ele ainda tinha algumas crises. E aí eu foquei na alimentação com elas, porque ela ficou um pouco relutante inicialmente por trocar ração, porque ela foi perguntar para esse veterinário que fazia químio. Também não negou. Negou, vetou, falou: cachorro não pode comer alimentação suja. Imagina, até parece, pelo amor de Deus. Não, isso pode piorar o tratamento, não sei o que, não sei o que. Eu falei: olha, eu vou te mandar alguns estudos, se você tiver um tempo, você dá uma lida, mas eu vou falar pra você. Ele não pode comer carboidrato. Tá, tudo bem. Suponhamos que o animal não deva comer alimentação natural.
cada um que pense o que quer, né? Mas ele pode, tá? Eu estou te afirmando que cai um raio na minha cabeça, eu morro agora imediatamente se o cachorro não puder comer alimentação natural. Porque eu falei, pensa comigo. Meus avós cuidaram dos cachorros deles só com alimentação natural, completamente desbalanceada e incorreta. E eles viveram muitos e muitos anos. Então, assim, você falar pra mim que não pode, porque pra mim o que que não pode? Igual fipronil em coelho, mata, é tóxico. Isso não pode ser feito. Tem os Entendeu? O alimentos que que não pode? tóxicos Não pode que não respirar pode. ozônio, não pode, você vai morrer, tudo bem. Agora, se fala pra mim que o animal não pode comer uma alimentação natural, é um equívoco absurdo. E aí eu falei pra ela, falei assim, ele não pode comer um alto teor, alto índice de carboidrato, porque você vai estar alimentando energeticamente as células neoplásicas. A gente vai conseguir atingir uma melhor estabilidade do paciente se ele se alimentar com uma dieta natural, pobre em carboidrato. Aí, se você quiser fazer dieta cozida, crua, aí você que se entenda com a Laís, entendeu? Chega na Laísa, chora suas pitangas e aí você pede Resolve. e resolve. E aí, dito e feito, ela passou com você, fez a dieta natural e era um paciente obeso e ele emagreceu, viveu conosco mais 1 ano e meio, quase 2 anos. O prognóstico, né, a expectativa de vida era de 2 meses no máximo que ele Péssimo. tinha recebido. Viveu super bem, praticamente sem crise convulsiva. Teve intervalos aí de 2 meses, por exemplo, para ter entre uma crise e outra. E eram crises bem mais leves, né? Não era aquela crise intensa que o animal fica totalmente desorientado, enfim. E aí você vê, né, que é uma associação de tudo Uma e associação foi para super bem pro o paciente. paciente, E eu né? tive que assim, não me indispor com a tutora, porque eu não me indispus em nenhum momento. Mas eu tive que convencê-la, sabe? Tive que lutar por conta de críticas de outros Críticas e colegas. crenças que já estavam ali, né, Uhum. estabelecidas. Isso acontece mesmo, mas a gente vai quebrar todas elas. Só sobre isso. Isa, muito obrigada. A perguntinha que eu ia fazer era sobre tempo de tratamento, mas a gente já respondeu, tá? Então eu vou Uhum. pular, né? Vou deixar para te agradecer pela participação. Foi muito bom a gente falar sobre ozônio. É um assunto que precisa ser falado, né? A gente mostrar como ele pode ser associado a outras terapias, como a gente tem resultado com eles, né? E como os veterinários podem investir nisso para o tratamento dos pacientes também, né? Muito obrigada Uhum. pela sua Obrigada participação. pelo convite. Espero que a gente, né, tenha ajudado e compartilhando conhecimento com os nossos queridos ouvintes. E até a próxima. Até o próximo episódio.